eternidade pra mim é um lugar muito louco, é um lugar lindo, com um marzão azul, vários anjos tocando flauta, tocando violino. A eternidade pra mim é um lugar de paz e amor. Eternidade? Não sei. Alguma vez você já se fez essa pergunta? Surpreenda-se com a resposta que Deus tem para a tua vida hoje. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo e é um canal que quer e ele pode fazer toda a diferença na tua vida e não só na sua vida, como na vida de todo mundo que você compartilhar os passos dados aqui. Então, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque é bom demais tudo que é dado aqui. E hoje eu vou começar esse passo te fazendo uma pergunta. O que é eternidade? Olha o que Jesus nos responde lá em João 17:3, que diz assim: e a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Gente, é Jesus mesmo falando dele, tá? Conhecer a Deus e o caminho que nos leva... Conhecer a Deus e o caminho que nos leva até Ele, esse é o passaporte, porque nos dizer é a própria eternidade. Alguns acham que vão para a eternidade aqueles que são bons, mas a Bíblia diz que ninguém é bom a não ser Deus. Outros acham que vão para a vida eterna aqueles que fazem curas, que fazem milagres, que fazem maravilhas. Outros acham que só pelo fato de não matarem, de não roubarem e de não fazerem mal para ninguém, pronto, já está garantido ali a habitação eterna. E outras pessoas acham que porque elas frequentam uma religião ou um templo de forma assídua, ali já é a garantia para ela, ter a vida eterna quando ela sair dessa terra. A eternidade é real e Jesus nos prometeu a vida eterna e é só através dele que a gente pode chegar lá. Gente, então aqui, primeiro, só existe um Deus, só existe um único Deus, que é o Deus Pai, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Segundo, só existe um único caminho para a gente se achegar a Deus, que é Jesus. Lá em João 14,6 fala assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só que interessante, nesse verso Jesus não diz ninguém vai ao Pai, Jesus diz ninguém vem ao Pai. O vem nos traz o entendimento que onde o Pai está, onde Deus está, Jesus está, e vice-versa, onde Jesus está, Deus está. Na oração que Jesus fez lá em João 17, um pouquinho antes dele ir para o jardim do Getsêmani, ele clamou a Deus para que aqueles que crescem nele, aqueles que fossem de Deus e crescem naquele que Deus enviou, para que eles fossem um só, assim como ele, Jesus, e Deus era um só. E no verso 10 deste capítulo de João 17 fala assim: todas as minhas coisas, Jesus falando, todas as minhas coisas são tuas, falando para Deus, e as tuas coisas são minhas. Eles são um só, gente. Deus e Jesus é um só, e a eternidade tem tudo a ver em conhecer Deus e em conhecer Jesus. Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23, diz assim, eu quero ler para vocês: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, Jesus falando, tá? Nunca vos conheci. No verso 21 deste texto, fala que vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. E, gente, quem que faz a vontade de Deus? Quem conhece a Deus. Como que você vai fazer a vontade de uma pessoa se você não conhece ela? Cara, imagina você precisa preparar um jantar para um convidado. Só que você só vai ser bem-sucedido nesse jantar se você conhecer o convidado, se você conhecer o gosto desse convidado, porque o convidado ele pode ser que ele não coma carne, pode ser que ele não coma peixe, pode ser que ele não goste de salada, enfim. Então, como que você vai agradar, fazer o gosto, fazer a vontade desse convidado sem o conhecer? Ele pode ter uma cultura diferente e não gostar daquilo que, por exemplo, todo mundo gosta. Então, gente, é impossível a gente fazer a vontade de alguém se a gente não conhecer essa pessoa. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz muito essa possibilidade. Por isso que eu falo tanto aqui, bato tanto na tecla que precisa ler a Bíblia. Porque é através dela que ela é um dos meios para que a gente conheça a vontade de Deus, para que a gente conheça mais a Deus. O homem, gente, ele costuma associar aquelas pessoas que fizeram muitos milagres, como sendo uma pessoa que conhece a Deus. Mas como a gente viu num versículo aí anteriormente, isso não necessariamente se vincula, porque Deus ele não se impressiona com milagres. O que Deus se impressiona é com um coração puro, um coração entregue, um coração que busca Ele. Milagre, profecia, libertação, tudo isso pode sim vir de Deus. E Deus concede esses dons para que aqueles que estão recebendo creiam nele e ganhem o maior presente de todos, que é a salvação. Deus ele concede o milagre por amor, por compaixão daquela pessoa que está necessitando daquele milagre. Mas aquele que através dele o milagre acontece, se ele pode realizar grandes coisas, só que se ele não conhecer a Deus, olha só o que ele pode escutar lá no grande dia. Não te conheço, é o que a Bíblia diz. E ali vai ser muito tarde para um arrependimento, para uma mudança de caminho. Tem muita gente que distorce a fama de Deus. E a fama de Deus é que Deus é amor. E não é só uma fama, realmente Deus é o amor. A questão é que assim, as pessoas acham que porque Deus é amor e por amor, Ele não vai permitir que aquela pessoa vá para o inferno. Só que por amor, Deus já fez tudo pela humanidade. Tudo que Ele poderia fazer para que ninguém vá para o inferno. Deus ele já deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Nós estávamos condenados a um caminho de morte, mas Jesus foi e ele se sacrificou por mim e por todo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Gente, Jesus, ele facilitou a nossa vida, ele facilitou demais a nossa vida. A gente só tinha uma opção de caminho, que era o caminho da morte. Era essa a única opção.
Através de Jesus ele deu uma segunda opção de caminho, que é o caminho de vida, que é ele. E olha só como Jesus facilitou pra gente. Antes de Jesus, as pessoas não tinham acesso a Deus. Isso você pode entender lendo a Bíblia. As pessoas não tinham esse acesso a Deus. Elas não tinham o Espírito Santo que a gente tem hoje, né, para auxiliar a nossa fé, a nossa esperança, o amor, para nos auxiliar a fazer a vontade de Deus. E elas tinham que, antes de Jesus, elas tinham que sacrificar animais para que elas fossem perdoadas de seus pecados. Todo ano elas tinham que fazer isso. Só que Jesus, ele foi o sacrifício vivo. E Jesus, ele fez um sacrifício de uma vez por todas, para que a gente não precisasse a cada ano, a cada tempo, necessitar de um sacrifício desse. Não, o sacrifício de Jesus, ele valeu para sempre, por toda a vida, por toda a eternidade, para todas as gerações. O que antes a gente não tinha acesso a Deus, por causa de Jesus, hoje a gente tem acesso a Deus, em linha direta, toda hora, qualquer momento do dia, da noite, enfim. E nós temos Jesus, ele foi para que o Espírito Santo descesse à terra e nos pudesse auxiliar, nos pudesse consolar, nos pudesse convencer, e ele pode, de todas as coisas. Deus é amor e Deus é muito amor, meu Deus. Deus, ele deixou a Bíblia, a palavra dele, para que ninguém fosse ignorante, para que nós tivéssemos toda a instrução de vida na nossa vida. Deus, ele deixou o Espírito Santo dele aqui para nos auxiliar em tudo. Deus, ele permite que os filhos dele sejam usados para falar desse amor, para levar para aqueles que ainda não o conhecem, levar essa palavra de vida. Deus nos ama, gente, e ele nos perdoa quantas vezes for necessário para que a gente permaneça no caminho dele. Ele faz de tudo para que a gente creia nele e creia naquele que ele enviou. Só que só tem uma coisa que ele não pode fazer no nosso lugar, que é tomar a decisão de escolher ele. Todo mundo é apresentado à verdade. Como eu falei nesse conteúdo aqui, nesse passo de hoje, a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Só que na real, a decisão consciente de alguém de não conhecer a Deus e não conhecer a Jesus, é como se essa pessoa estivesse falando assim: eu não vou para a vida eterna, eu não quero a vida eterna. Todos nós somos apresentados para a verdade. E como a gente falou no vídeo de hoje, a eternidade é conhecer a Deus e conhecer Jesus. Simples assim. E na real, a pessoa que decide não conhecer a Deus, não conhecer a Jesus, na verdade ela está falando um não para a eternidade. Deus te conhece muito mais, mas muito mais do que você mesmo se conhece. E você conhece a Deus? Decida conhecê-lo. Até o próximo passo. Glórias a Deus, meu Deus.